Olha eu aí de novo. Vamos lá com os conhecimentos da sociologia. O que a gente vai estudar hoje? Conceito antropológico de cultura. A questão ligada aos costumes. Aqui eu começo o seguinte. Cultura. Um conceito antropológico. O que é antropologia? Ciência do homem que estuda as suas origens, evolução, desenvolvimento físico, material, cultural, questão das crenças e etc. Sociologia é uma ciência humana. Então trabalhamos com aquela teoria do evolucionismo, que o homem evoluiu de uma certa espécie de macacos. Aí tem um que se pergunta, ué professor, cadê esse macaco? Se nós evoluímos, somos nós. Né? Esse macaco não existe mais. Essa espécie de macaco somos nós. E essa evolução se deu por necessidade de sobrevivência. Né? Esse assunto para a gente discutir depois. Se quiser discutir sobre ele, fala que a gente entra em ação. Então, cultura é um conceito antropológico que vem das próprias raízes do ser humano. Questão cultural. Vamos pensar na cultura da nossa região. Arroz com piqui, frango com quiabo e angu. O que mais? Folia de reis. Vamos pensar sobre essa operalização da cultura. Será que essa cultura continua a mesma? Será que herdamos cultura de outros países? Será que aconteceu? Não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. O que é genético? Aquilo que herdamos, né, de características genéticas dos nossos pais. Cor do olho, orelha e essas questões mais você já aprendeu em biologia. Tá? Não vou entrar muito nesse assunto porque você entende mais de biologia do que eu. Né? A minha área é humanas, sociologia e geografia. Então a cultura está desligada dessa questão. Né? A cultura é uma herança externa, fora. Eu herdo a cultura daquele lugar que eu vivo, porque o ser humano, nós seres humanos, somos produtos do meio. Somos aquilo que vivemos. Né? Geneticamente posso falar, filho de peixe, peixinho é, que eu herdo características hereditárias do meu pai e da minha mãe. Do meu pai e da minha mãe. Onde tenho 23 cromossomos herdados do meu pai e 23 cromossomos da minha mãe. Então eram 46. E essas ligações e alelos formam as minhas características hereditárias genéticas. Já as culturais é aquilo que eu herdo da cultura onde eu vivo. Né? A questão da religião. Eu sou católico porque a minha família foi sempre católica. Então eu herdei o catolicismo de lá. Né? Então isso é questão cultural. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação de convivência e aprendizado. Félix Kissek. Vamos pensar lá naquela lenda da loba. Rômulo e Remo, dois meninos que foram criados por uma loba. Se eles foram criados por lobos, obviamente tiveram características de lobos. Não aprenderam a andar de forma bípede, de duas patas sem quadrúpede. Não aprenderam a conversar em si, uivar. Né? Isso dá a característica que somos aquilo, né, de onde vivemos. É herança cultural. Ok? Isso está ligado à convivência, e a convivência gera aprendizado. Eu aprendi a falar português porque eu nasci no Brasil. Né? Eu nasci lá no município de Nova Aurora. Então eu sou brasileiro, goiano do pé rachado. Então eu aprendi a falar o português. Né? Se eu ou você tivesse nascido lá na Inglaterra, aprenderíamos o inglês fluentemente. Tá? Então somos verdadeiramente produtos do meio.
Cultura está associada à padronização de comportamentos e práticas. Vamos ver o que é isso? Aspecto de identificação. Eu me identifico com aquilo que eu vivo. Né? Os meus aspectos comportamentais são ligados. Né? Existe uma questão também muito interessante que deve ser considerada. Qual que é? Que aspecto é esse? A gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Então, vamos falar agora. Existe uma questão chamada de senso crítico, senso comum e de moral. Vamos falar primeiro do senso comum. Senso comum é aquilo que eu aprendo onde eu vivo. Né? Eu aprendi desde pequeno que manga com leite faz mal. Isso é senso comum. Agora, se eu for partir para o lado da ciência, eu sei que leite com manga não tem nenhum aspecto que faça mal. Né? Deixar o chinelo virado, a minha mãe vai morrer. Então, isso é senso comum. Do lado científico não tem nada que comprova isso. Não é verdade? Então, isso são questões do senso comum. E a questão da ciência já tem outra questão. A ciência já tem uma comprovação. Para eu comprovar uma tese científica, eu vou ter que fazer amplos estudos a respeito disso. Né? Mesma coisa quando estou falando de área de humanos, vamos falar do historiador. O historiador, para comprovar um fato histórico, ele tem que pesquisar. Né? Talvez ele não encontre fatos escritos, mas ele encontra fatos orais. Né? Talvez ele encontre fatos escritos que estão com outra pessoa, ele pode fazer com que aquilo se torne um fato histórico. Tá? Fazem parte da cultura artefatos, materiais e imateriais, símbolos, modo de vestir, sentir, andar, de comportar e comer. Né? Vamos lá, questão cultural. Vamos pensar em modo de vestir. Né? Qual que é o modo de vestir do goiano? São iguais? Do americano são iguais? Não. Sentir, andar, de comportar e de comer. Né? Se eu vivo lá numa família rica, eu vou comer com meus talheres, certinho, né? A colher do lado, o garfo do lado esquerdo, a colher, faca do lado direito, sei lá. É um negócio assim, né? Então eu vou me comportar, né, perfeitamente. Se eu sou lá da zona rural, eu vou comer com a mão mesmo, né? Não tem muita questão de, né? Essa questão de bons modos, não, tá? Essa questão cultural. Quando surge uma cultura, Levi Strauss, no momento de criação de regras, convenções para viver em sociedade. Aí que surgiu a cultura, né? Não surgiu a regra para viver em sociedade. Viver socialmente é fácil? Não. Né? Por exemplo, eu vou conviver com vocês do terceiro ano por esse ano todo. O terceiro ano de vocês deve ter 5, 6 alunos. Cada um pensa e age de forma diferente. Eu penso e vou agir também de forma diferente. Cada ser humano tem sua individualidade. Então, para termos uma boa sociabilidade, eu tenho que me render à sua individualidade e vocês renderem à minha individualidade. Ter um balanceamento. Imaginem se eu estou numa sala de 30 alunos de terceiro ano do ensino médio. São 30 cabeças, 31, né? Que a minha está junto, pensando de forma diferente. Tá? Talvez vocês estão assistindo a minha aula, você acabou com o maluco. Né? Aonde que ele saiu com essas ideias malucas que ele está falando aí pra gente? Né? Eu falo para vocês que a inteligência ela é inerente ao ser humano, ou seja, a gente aprende com aquilo que a gente aprende aquilo que a gente quer, né? Mesmo que a gente não quer aprender alguma coisa, a gente aprende, né? Eu estou andando na rua de carro, de repente eu vejo lá um cidadão lá, né, fazendo uma coisa diferente. Eu chego na minha casa e vou tentar fazer para ver se dá certo.
Tá? Então eu estou aprendendo, né? O ser humano tem uma mente tão brilhante que a gente aprende mesmo a gente não querendo. Né? A gente vê um texto de sociologia, um texto chato, eu leio aquele texto, a gente fala sobre aquele texto, né? Aquele negócio não está... Quando a gente vê aquele texto depois, a gente lembra que a gente já viu aquilo, que a gente aprendeu. Tá bom? Então vamos, bola para frente. O homem é o único possuidor de cultura. Cultura é um complexo que inclui conhecimento, crença, artes, leis, costumes, símbolos adquiridos e produzidos pelos homens como membros da sociedade. Então somos nós, só que adquirimos cultura. Se é irracional, não adquire cultura não, né? Porque ele age por instinto. Tá? Você estava comentando sobre isso em uma sala de aula, o menino falou assim, né? O cachorro lá de casa não me morde. Por que ele não te morde? Porque ele acostumou com você. Né? Que ele age por instinto, ele acostumou com o seu cheiro. Se chegar alguém com cheiro diferente lá, né, principalmente à noite, ele vai defender o território dele, porque o quintal da sua casa é o território dele. Tá? Se você for curioso, se for cachorro macho, você observa para você ver, todo dia ele faz xixi nas beiradas do muro, assim, né? Na beirada do lote lá de sacar. Então ele está delimitando território. Ele age por instinto. Igual nós, seres humanos, não. Temos a capacidade racional e agimos de duas formas, pela razão e pela emoção. O que é agir pela emoção? Agir pela emoção é o seguinte, você faz o ato em si e pensa nas consequências depois. Com certeza você vai se lascar. Agora, agir pela razão, você pensar no fato antes e agir depois. Assim, tudo bem. Né? Se você agiu errado pela razão, você sabe quando você entrou. Se age errado pela emoção, você vai arrepender depois. Né? Cultura é um sistema de símbolos e simbologias. Olha aqui para você ver, olha o tanto que essa questão aqui é interessante. Um no cabelo amarelo, outro com touca, um no cabelo preto grandão, outro cabelo bem afro, outro cabelo tampado, outro com cabelo assim em forma de... Parece que foi cortado com a cumbuca, né, olhinhos puxados. Isso se chama diversidade. Essa diversidade é interessante. Eu sempre falo, pensou se a gente fosse tudo igual? Né? Nós homens fossem iguaizinhos, as mulheres fossem tudo igual, né? Fisicamente, teria muita graça, não, né? Então, é engraçado as diferenças, né? Com a diferença do outro eu aprendo, tá? Com as diferenças do outro eu consigo aprender. Eu preciso me adaptar às diferenças, porque nós seres humanos temos individualidades. O que é individualidade? Vamos pensar. Eu sou mais velho que vocês, né? Aí eu gosto muito de música sertaneja raiz, lá do Tchau Carreiro, né? Aí, isso é a minha individualidade. Vocês são obrigados a gostar do que eu gosto? E eu sou obrigado a gostar do que vocês gostam? Tá? Vocês vêm numa festa na minha casa, eu vou carcar Tchau Carreiro assim, ó. Né? Festa inteira? Não, vou ter que me adequar à individualidade de quem está me visitando. E se eu vou visitar a casa de vocês, você vai colocar lá um funk, né? Ou outro tipo de música o tempo todo? Não, você vai ter que adaptar, colocar um Tchau Carreiro lá de vez em quando para adaptar a individualidade dos seus visitantes. Isso sim se chama relações sociais ou relações intersociais entre os seres humanos. Como opera a cultura, condicionada à visão de mundo do homem? A cultura é como a lente através do qual o homem vê o mundo. Ruth Benedict. Culturas diferentes, lentes, percepções diferentes. Né? É tão interessante que a gente liga a televisão naqueles canais lá. Né? A gente vê uma cultura diferente. Né? Eu sempre vejo aquela, não sei se vocês assistem também, Largados e Pelados. Aquilo lá é na verdade uma questão para a gente pensar, né? Chamamos pensar fora da caixinha. Imagina nós acostumados aqui com a comodidade, né? Uma internet, uma comida a hora que a gente quer, uma bebida a hora que a gente quer, ir para um lugar daquele, sem roupa, lugar que a gente não conhece, para viver por conta própria, né? Vai ser fácil?
né? Comeram a cobra, comeram o sapo, né? Comeram a minhoca, comeram a fruta que a gente nem sabe se vai fazer bem ou fazer mal. Entanto, isso é, né? Questão. A internet está falhando. Voltou. Então vamos lá. Interfere no plano biológico, condiciona aspectos biológicos. Comer melancia com ovo faz mal. Tá? Tem que brincar homem com homem, mulher com mulher. Homem de azul, mulher de rosa. Né? Homem brincar de carrinho, mulher brincar de fogãozinho, bonequinho. Né? Isso se chama senso comum. Né? Por que eu, que sou homem, não posso brincar de boneca? Por que a menina não pode brincar de carrinho? Outra coisa parecida. Uma coisa cultural bastante interessante que eu acho excepcional, essa questão das benzedeiras aqui. Né? Será que isso cura realmente? Sim, a gente acredita, realmente acontece. É uma questão cultural, né? Que até pouco tempo eu ficava olhando, né? Levava o meu filho para os benzedeiras e ficava olhando aquilo, né? Aonde aprenderam, como é que se faz, será que tem efeito? Né? Muito interessante. O que é interferir no plano biológico? No plano de vida em si, né? Será que isso faz mal? Isso importa? Será que isso traz benefícios? Indivíduos participam diferentemente. Inserção ilimitada, necessidade de participação mínima, influência em elementos de caráter, cronológico, gênero e experiência. Olha aqui para você ver. Né? A noiva que provavelmente se casou, as outras doidinhas para ela jogar o buquê, imaginando que quem pegar o buquê vai ser a próxima a se casar. Isso é costume, isso é cultura. Né? Se realmente vai acontecer, essa aqui é uma questão cultural diferente, né? Ser povos primitivos de alguma área qualquer do mundo. Tem uma lógica própria, coerência e prática de comportamento em cada sistema cultural. Cada sistema tem sua forma própria de ordenação e classificação conforme categorias categorias culturais e simbólicas que elege. Aqui seria o horário de pico. O horário de pico é aquele horário, então, no início da entrada do trabalho e da saída, se cria a saída. Olha o horário de pico de uma turma que trabalha lá na zona rural, né? Todos com suas ferramentas. Aqui o horário de pico, lá de uma cidade grande, olha pra você ver que coisa, tá? Então, a questão cultural vai depender de cada localidade, de cada região, de cada local, né? Essa questão aqui para esses é estranho. Isso aqui para esses aqui é mais estranho ainda. Olha quem está na zona rural e para um movimento louco desse. Fica desesperado, não sabe nem o que fazer. E quem está num movimento louco desse, ir para um local sossegado desse. Né? Fica doido também, não sabe nem o que fazer. Né? Algum tempo atrás, o pessoal veio de Goiânia para uma fazenda onde eu estava, chegaram lá, viram uma mina d'água, a mulher ficou desesperada. Tá? Chame a assistência de abastecimento para arrumar esse vazamento, você vai pagar água de forma exagerada. Sim, minha senhora, isso aí é uma nascente de água, é uma mina d'água, isso é natural. Tá? Ninguém vai pagar isso daí. Isso é a natureza que proporcionou para nós, seres humanos. Então, a questão cultural, ela é muito interessante. Ela é dinâmica. Indivíduos ressignificam ou significam práticas e comportamentos. Criam, questionam, refletem, modificam a eles próprios e a sociedades. Mudanças internas lentas, endonocultura. E mudanças externas rápidas, aculturação. Olha aqui para você ver, esse povo lá do norte do mundo, lá do Polo Norte, com celular. Índios com óculos de sol.
Isso é o quê? Endoculturação e aculturação. É a implantação de outras culturas dentro da própria cultura. Isso é positivo ou negativo? Negativo, né? Principalmente na questão indígena, principalmente no Brasil, tá? A cultura indígena está sendo perdida, né? Então isso aí é um ponto a se pensar. A questão de produtos importados, né? Nós brasileiros gostamos muito de produtos de fora, né? Porque exportado é bom. Etnocentrismo e relativismo cultural, depende da cultura. Isso aqui é uma mulher nas praias do Rio de Janeiro, isso aqui é uma mulher lá né, dos países fundamentalistas islâmicos. Essa mulher aqui está, né, só com biquíni, sutiã e a parte de baixo. E essa aqui está mostrando só os olhos, está com a burca. Aqui está na praia de biquíni, fala assim, tudo coberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista? O que é uma cultura machista? Cruel e dominadora. A outra fala, tudo descoberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Isso depende de cada ponto de vista cultural, né? O que é bom para um não é bom para outro, né? Por exemplo, o que é feio para mim é bonito para você, o que é bonito para você é feio para mim. Isso depende da cultura que herdamos, né? Uma mulher dessa chegar lá, num país desse aqui, ela vai ser linchada, pelada, né? Essa que chegar aqui, ela vai ser esculachada, né? Nas praias cariocas com a burca desse tamanho, mostrando só os olhos. Então isso é questão cultural. A questão cultural ela é muito importante e deve ser respeitada, né? Mas aqueles fatores ligados ao senso comum, você tem que tomar cuidado com eles. O que é senso comum? Eu não devo partir do princípio que eu devo seguir as ideias das outras pessoas, né? Eu devo ter as minhas próprias concepções e através dessas concepções, né? Não é que está todo mundo robozinho indo para a direita e que eu devo ir para a direita, não. Eu devo ir muito bem ir para a esquerda, se eu achar que isso é conveniente. Isso parte da questão de saber a correlação entre senso comum e senso crítico. Outra, para eu ter esse senso crítico de alguma coisa, eu tenho que conhecer sobre aquela questão, né? Eu posso falar o seguinte, olha, essas aulas online ninguém aprende com isso. Será realmente que não? Será que eu estou certo ou estou errado? Né? Partindo daquela concepção que o homem é inerente ao conhecimento, eu aprendo sim, né? Agora, se eu for desleixado, não ter nenhuma, né? Aí eu vou lá assistir a aula do professor de Sociologia ou Geografia, que sou eu, né? Aí eu vou lá, né? Ele me chama lá no Google Meet, eu largo lá e saio para outro lugar, né? Quem está perdendo? Quem está perdendo? Não sei, né? Em toda relação tem que ter o perdedor e o ganhador. Quem está perdendo a situação, né? Ou eu posto uma videoaula lá no canal, né? Eu vou lá e a aula é 30 minutos. Eu assisto 10 minutos, passo 10 para frente, assisto 5, passo o resto para frente, assisto 2 minutos, está faltando. Quem está perdendo com a situação? Isso depende de cada concepção, de cada ser humano, né? Aí entra na questão de responsabilidade. Aí é outro fator, discutimos depois. Qual o mundo que queremos? Aceitação da diversidade de uma sociedade ou entre sociedades diferentes? Né? O ser humano é que complica a própria vivência, né? Se a gente fosse pensar, né, na natureza quanto ela é perfeita, né, a questão do Brasil, tanto que ela é rica em diversões, né, naturais, por exemplo, né? Não deveria ter tanta pobreza, não deveria ter discriminação, preconceito, né? Mas eles existem. A questão do coronavírus é um exemplo. Não saia na rua sem máscara, você pega. O cidadão faz o quê? Sai na rua sem máscara e pega e ainda passa para o pai, para a mãe, para o avô. E o coitado dos mais velhos ainda acabam morrendo. Isso é inconsequência. Falta de quê? Limites.
Então, professor de área de humanas conversa demais, tá? Então vamos parar por aqui.